Olá, você que acompanha o Jornal Correio Sudoeste, está começando mais um Várias Variáveis. Hoje eu estou aqui ao lado do Murilo. Murilo, não consegui falar seu nome completo. Primeiramente, claro, muito obrigado pela sua participação. Depois você diz o seu nome completo. Pode deixar. Meu nome é Murilo Rocha Regatieri. Tenho 19 anos e estou visitando Guaxupé atualmente. Você é de São Paulo, São capital. Paulo, capital. Eu fiquei sabendo que você ali por volta dos 7 anos de idade visitou a NASA nos Estados Unidos. Visitei. Conta um pouquinho, claro, você era muito novo, mas conta um pouquinho daquilo que ainda ficou de lembrança em sua memória. Eu tenho a lembrança de quando a gente visitou a NASA, eu acho que a gente realmente visitou uma base de operação, ou alguma coisa desse tipo, certo? Só que essa base de operação, obviamente, era restrita ao público, só que tinha uma parte dela que era aberta, que era mais como uma espécie de museu, com curiosidades e tudo mais. Tinham vários modelos de foguetes, tanto em uma espécie de réplica em tamanho real, ou com uma escala um pouco menor para a gente ver eles por fora, quanto réplicas das salas que os astronautas entram justamente na sala de controle, para a gente ver os painéis, como eles sentam, o que eles fazem e tudo mais. Você me falou também da palestra do Marcos Pontes. Isso. Quando a gente estava por lá, que foi uma viagem em família, o meu pai e minha mãe, acabou que a gente deu a sorte que justamente no dia que a gente estava com o ingresso comprado para visitar a NASA, estava tendo uma palestra do Marcos Pontes, que é justamente o astronauta brasileiro. Essa palestra eu não lembro muito o conteúdo dela, justamente porque eu era muito pequeno, então não tem como ficar muita coisa na memória. Mas eu lembro que era um clima, não era uma palestra acadêmica assim, nem nada do tipo, era uma coisa mais familiar. Então era basicamente o público era os pais com seus filhos e tudo mais, e na hora da sessão das perguntas foram as crianças fazendo umas perguntas mais simples, tipo, o espaço ele é quente ou frio? Perguntas desse nível, entendeu? É de criança, né? É, bem infantil. Mas a gente adulto também não É, faz muita ideia disso. acaba descobrindo, É, aprendendo, a pureza da criança ali, né? Fazendo esse tipo de pergunta. sim. E por volta ali dos 17 anos, você viajou para Europa, correto? 15 15 anos. anos. Para onde você 16. foi? Essa viagem acabou que eu fiz ela em 2018, no meio do ano de 2018, né? Porque 2020 teve a pandemia, acho que foi 2019, metade de 2019. Viajou eu e minha mãe, a gente estava passando por uma época ali que a gente estava precisando se reconectar e tudo mais, e acabou que a gente fez uma espécie de um mochilão pela Europa. Não literalmente mochilão, né? A gente preparou as malas, dormiu em hotéis e tudo mais, mas acabou que a gente visitou 5 países. Dentre eles que a gente foi lá para Praga, que é justamente o Distrito Federal lá da República Tcheca. Depois disso a gente partiu para Amsterdã, na Holanda. Depois passamos por Paris, na França, Londres, na Inglaterra e Lisboa, em Portugal. Em Portugal a gente acabou viajando para mais cidades, porque nós tínhamos conhecidos lá, né? Uma parte da família nossa de lá. Então, além de passear por Lisboa, a gente conheceu outras cidades como Fátima e acho que Porto também. A gente foi para Belém justamente para provar o pastel de nata lá, né? Que é justamente de lá, pastel de Belém. E aí a gente deu mais uma visitada melhor em todas essas cidades. Você se recorda do sabor desse pastel aí? Esse pastel era muito bom, cara. Os pastéis aqui do Brasil, quando tentam reproduzir a receita de lá, não fica ruim, obviamente, fica muito bom. Mas eu acho que tem toda uma sensação, uma diferença entre você provar o pastel diretamente de lá, porque é o lugar de onde ele nasceu. Então é uma receita que está muito bem preservada. Então você pode sentir um sabor que as pessoas já sentem há muito tempo já. É realmente um pastel muito bom. Além disso, eu tenho memória também de quando a gente foi para Paris, a gente visitou o Palácio de Versalhes um dia, né, que ele fica lá em Versalhes. Eu também subi na Torre Eiffel e também a gente visitou o Museu do Louvre. No Museu do Louvre, que é onde fica a Mona Lisa, a gente pegou uma fila imensa para ver a Mona Lisa, tem memória de ser no mínimo 2h30, 4 horas de fila. Puxa vida. Era uma fila que... Haja paciência. Pois é. A Mona Lisa, acho que ela fica no último andar do Louvre. A fila começa desde o térreo. Então você pega
você passa ali pelo portão inicial do Louvre e aí você é liberado para ir para as outras seções do Louvre, porque é realmente um museu muito grande. Então tem salas com os tapetes árabes assim estendidos pela parede, que são muito grandes, tem esculturas, pilares e tudo mais, então é bem separado. E tem justamente essa área da Mona Lisa, que é onde fica essa fila subindo uns 3 andares de escada desde o térreo. Viajou para tão longe e agora não está tão longe assim, de São Paulo para Minas Gerais. O que você está achando de Minas? Está gostando? Eu gosto. Querendo ou não, a minha família ela tem uma raiz aqui, porque a minha avó ela é de Santa Rita de Cássia e depois ela viajou para São Paulo e tudo mais, e minha família é bem grande, por mais que a gente não tenha tanto contato com vários parentes, eu sei que uma grande parte, principalmente da família da minha mãe, tem bastante gente que mora aqui. Então a gente tem parentes que moraram, acho que em Ouro Preto é em Minas Gerais, né? Sim. Em Ouro Preto e tudo mais. E aí eu gosto bastante daqui, por mais que seja um estado diferente. Eu gosto muito da culinária daqui, que é uma coisa que a gente leva muito lá para São Paulo, querendo ou não. A minha avó ela se foi em 2014, mas eu sei das histórias das minhas primas e tudo mais, que são mais velhas que eu, que uma coisa que minha avó fazia muito bem era cozinhar justamente todas essas comidas vindas de cá. Então todo mundo falava que o pão de queijo dela era muito bom e mais. E ver essa visão que ela tinha da vida dela é algo que me deixa feliz, porque eu tô acostumado a viver em cidade grande, na correria, na barulheira e tudo mais. E sentir um pouco dessa paz que ela sentia quando era mais jovem é algo que eu acho bem interessante. É uma experiência, definitivamente. Murilo, você mencionou um propósito de reconexão com a sua mãe quando da viagem para a Europa. Vocês de fato se reconectaram? Reconectamos. É que assim, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, né? É que como eu cheguei a comentar, a minha mãe estava passando por um momento difícil na vida dela porque ela perdeu a mãe em 2014 e depois perdeu a minha tia em 2016, né? Que no caso é a irmã dela. Então eu acho que essa viagem serviu muito pra gente, talvez eu tenha usado a palavra errada em falar se reconectar, mas fortalecer o nosso vínculo, principalmente, né? Porque eu e minha mãe, a gente sempre teve uma parceria muito grande um com o outro, e como estava só nós dois lá, a gente passava os momentos bons juntos e os perrengues também. Então, eu acho que isso é muito importante na hora de você realmente firmar esse vínculo com a pessoa. Essa foi parte da história do Murilo. Murilo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação para o podcast do Correio Sudoeste Várias Variáveis. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.